Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana, salve, salve você que está acompanhando o Alfacom e ansioso por aprender coisas novas relacionadas ao rol dos conteúdos importantíssimos na sua preparação. Eu sou o professor Tchê e vou trabalhar com você a ética no serviço público, nos aspectos relacionados aí ao decreto 1171/94, no que diz respeito às suas regras deontológicas. O nome é complicado, mas o conceito e o conteúdo é fácil demais. Também vou falar um pouquinho para você sobre o comportamento profissional, a organização no trabalho, sobre aquilo que é um dever essencial dentro do serviço público. E eu tenho certeza que você vai aprender e você vai entender, porque é um assunto tranquilo, acessível e de fácil entendimento para você. E essa é a função do Alfacom, é facilitar a sua vida, é facilitar o seu trabalho rumo à sua aprovação. Então olha que interessante, quando eu falo de ética no serviço público, eu falo de uma atitude, de uma ação que é ética. Mas existe aquela ação ética que você tem como cidadão. Os deveres do cidadão são deveres pautados também pela ideia da ética. Mas dessa ética que eu estou falando para você agora é um pouco diferente, porque ela fala da sua atitude no serviço público. Então algumas coisas, antes de eu começar a falar para você, você tem que ter em mente. Se é ética na função, no serviço público, nós temos que lembrar que existe aqui uma coisa associada à sua função profissional, ao exercício da sua função, ao seu comportamento no ambiente de trabalho, ao seu comportamento dentro do órgão público onde você trabalha. E a sua ação, ela é respaldada já por alguns indicativos, por algumas indicações, porque você age em nome do Estado, que confere a você poder, que confere a você autoridade, que traz para você, também dá para você uma remuneração como troca do serviço prestado. Só que você recebe o seu salário, remuneração, como consequência de um trabalho oferecido ao público, ao interesse comum. Por isso, você jamais pode desprezar o elemento ético da sua conduta, jamais você pode deixar o elemento ético passar batido, porque você age em nome do Estado. Interessante é o seguinte, o comportamento profissional que é esperado dentro do serviço público é um comportamento que acontece dentro de um padrão comportamental profissional. Quer dizer, nós esperamos, o Estado espera de você um padrão comportamental profissional que leve em consideração o elemento ético, que leve em consideração a boa educação, que leve em consideração a preocupação com o cidadão. O cidadão é o motivo pelo qual toda a estrutura existe. Por isso o comportamento profissional é muito importante. E você tem que lembrar uma coisa, as necessidades dentro do serviço público, elas são as causas. Como assim, tia? Eu não entendi. Simples. A estrutura toda existe como consequência das necessidades do cidadão. Não é o cidadão que existe por causa do Estado. O Estado é nada mais, nada menos do que consequência das necessidades da sociedade. A sociedade existe para preservar a sua máxima peça, que é o cidadão. Então as necessidades são as causas dos direitos e são as causas das obrigações. Quando você exerce uma função pública, você tem seus direitos, você tem os seus deveres, você tem aquilo que é vedado. Só que isso não surgiu porque um belo dia o seu chefe resolveu conversar com o outro chefe e decidir o que era para ser feito ou não. Não, muito pelo contrário. As necessidades deram origem a isso, porque existe uma preocupação geral, uma preocupação absoluta sobre os cidadãos. E aí você tem já delimitado como agir, o que fazer, como demonstrar o seu comportamento profissional. E isso tudo como produto da necessidade. A necessidade causa, dá origem a direitos e obrigações. E uma das coisas importantes é a organização do trabalho. O trabalho não pode ser visto apenas como uma atividade passageira, não. O trabalho é o tempo, o trabalho é a função onde você entrega a sua energia em nome da realização de uma tarefa. E essa energia que você entrega deve acontecer de uma forma organizada. A organização, ela sempre leva em questão um conceito que é o conceito de grupo. Sabe por quê? Presta atenção aqui no que eu vou te falar.
A ideia de organização, o que é a organização? Organização é uma ação dentro de um organismo. Isso é organização, é uma ação dentro de um organismo. E o que é o organismo? É um complexo formado por várias partes interdependentes. E o funcionamento de uma influencia no funcionamento do todo. Você não está exercendo a sua função de maneira independente e única. Você está exercendo a sua função dentro de um contexto de expectativa gerada. Por isso o seu trabalho deve acontecer sempre baseado na experiência, não em suposições. Você tem que reproduzir aquilo que já foi testado, aquilo que deu certo e aquilo que é funcional, aquilo que realmente resolve o problema do cidadão e daquele que procura o serviço público. Outra coisa, você tem também que ter um grande poder de adaptação às realidades diferentes. Porque não interessa se da administração pública direta ou se da administração pública indireta, ou seja, não importa se União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou então fundações, sociedade de economia mista, autarquias e empresas públicas, não importa. Estes órgãos, essas estruturas existem para atender à necessidade do cidadão e precisam se adaptar a uma realidade social. Por isso a capacidade de adaptação, mas não só à sociedade não. Adaptação com novas tecnologias, com fontes de informação, adaptação com contextos variados. Isso faz parte de uma organização do trabalho. Também procurar de todas as maneiras a melhor forma para integrar informação. A informação é um dos elementos essenciais para a constituição de um bom trabalho. E a informação precisa de comunicação. A comunicação e a informação, aliados, elas minimizam os erros e caso os erros aconteçam, o impacto dos erros é menor. É só passar a informação da maneira correta e da maneira devida, porque a informação é uma segurança para quem exerce a função. Por exemplo, um exemplo aqui, tá? Chega o seu chefe, o seu superior hierárquico num nível e pede para que você faça algo. E você diz sim, eu vou fazer. Tranquilamente. Aí chega um outro superior hierárquico, superior a você, mas no mesmo nível do anterior, e emite outra ordem para você. E você fala, tá, também vou fazer. Só que isso ficou só no verbal. Nenhum dos dois sabe das tarefas que já foram requisitadas para você. E você tem um acúmulo de função e às vezes não consegue cumprir a tempo suas funções. Como isso seria resolvido? Primeiro solicita, você educadamente pede que ele faça uma solicitação formal via e-mail. O segundo vem e pede, você fala, olha, posso, mas já tem uma solicitação de antemão. Então a sua entra na fila da escala, na fila do processo. E, por favor, também formalize isso com um e-mail. Assim você tem em mãos documentos que provam que você teve solicitações de tarefas e de funções e de trabalho. Veja como isso é uma segurança para você. Então a informação e a comunicação são fundamentais, não somente entre os indivíduos, mas entre os setores, entre os órgãos, para que o cidadão seja da melhor maneira atendido nas suas necessidades. Também estímulos e motivação, fatores essenciais para a manutenção de um trabalho organizado. Estímulo e motivação com uma liderança inspiradora, com aquele movimento legal e gostoso de todos os dias cultivar e cativar a vontade de trabalhar. Eu sei que muitas vezes parece chato, você ter que levantar cedo às vezes, ir lá e trabalhar, mas quando você estiver indo para o seu cargo, para exercer a sua função, lembra que foi por aquilo que você batalhou, que aquilo você conquistou com a sua raça, com a sua força de vontade. Então esse estímulo motivacional é importante. Saber também o que você faz, a definição do seu trabalho para que ele seja feito de uma maneira eficiente, eficaz, sabendo exatamente onde começa o seu trabalho, onde termina o seu trabalho e qual a dimensão do seu trabalho, porque bem diretamente relacionado à dimensão do seu trabalho está a responsabilidade sobre o trabalho também. A responsabilidade deve ser absoluta naquela função que você está exercendo. Então a definição do trabalho é importante. E também fatores sociais e socializantes. É importante no ambiente de trabalho você manter relações positivas com os seus agregados, com os seus colegas. É importante você manter uma relação socializante com os seus superiores hierárquicos, com os seus subordinados hierárquicos. É importante você manter em todas as escalas da organização uma relação harmônica. Você não pode tratar as pessoas que trabalham com você diferente por conta do cargo ou função exercida. O respeito deve ser o mesmo, o cuidado no tratamento deve ser o mesmo. A sua postura deve representar um comportamento bem educado. Por quê?
pelo fato de que o comportamento ético jamais poderá ser desprezado na conduta do servidor. O comportamento ético, ou como às vezes aparece na prova, o elemento ético jamais poderá ser desprezado da conduta. Ou seja, a sua conduta sempre deverá expressar um comprometimento com a ética. Isso é um dever seu. Aí presta atenção, olha o que eu vou te contar. Às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Você olha assim as pessoas confundindo as coisas. Existem alguns deveres e algumas vedações dentro do serviço público. Aí você imagina e faz a pergunta, poxa, quer dizer que eu não posso fazer isso então? Poxa, cadê a liberdade? A liberdade existe. A partir do momento que você livremente escolheu fazer um concurso público e livremente aceitou que dentro do serviço público existe um elemento indispensável à conduta, que é o elemento ético, que é um dever. Você está ciente disso, e se não estava, agora está. Você sabe que quando passar no seu concurso, quando chegar finalmente o dia tão esperado para você iniciar o exercício das suas funções, você deverá fazê-lo com um compromisso ético que jamais poderá ser abandonado ou dispensado. Mas o Estado é muito esperto. O Estado sabe que as pessoas, às vezes, não usando de má fé, muito pelo contrário, às vezes até com boa fé, as pessoas, às vezes, deixam a desejar num quesito chamado bom senso. Bom senso é indispensável e importante também e acompanha o ser humano, só que o bom senso ele é eficiente quando o ser humano tem desenvolvido em si virtudes, quando ele é um cara corajoso, prudente, justo, temperante, aí ele consegue expressar bem este bom senso, mas em alguns casos não. Em alguns casos, este bom senso fica no segundo plano. Por isso foi que o Estado se preocupou em deixar tudo claro e nítido para você com o decreto número 1171/94 ou 1171 de 1994. Este decreto é o que estabelece aqui o Código de Ética do servidor, o Código de Ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Olha que interessante, está descrito lá já os seus deveres, as suas obrigações, as regras deontológicas, tudo certinho para que você não corra o risco de pecar pela falta de informação. Este Código de Ética profissional, ele traz as regras deontológicas, ele traz os deveres, as vedações e também as informações sobre as comissões de ética e a gestão de ética, que passa a ser implantado também na administração pública direta e indireta. Então o elemento ético, ele é indispensável para a administração pública, não interessa se direta ou indireta. O elemento ético deve estar presente, só que este decreto, ele estabelece o Código de Ética Profissional de quem? Do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então toma cuidado com isso aqui, para que você não se confunda, porque às vezes vem alguma coisa relacionada a Poder Legislativo, Poder Judiciário. Por isso que você tem código de ética, por exemplo, em empresas públicas, Caixa Econômica, você tem um código de ética da Caixa Econômica. Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, você tem um código de ética do Banco do Brasil. Você tem um código de ética aqui, profissional do servidor público civil. Só que às vezes nós temos alguns regimentos internos, em tribunais, por exemplo, né? Você tem algum regimento interno e algum tipo de especificidade dentro do Poder Legislativo. Então toma bastante cuidado. Por isso que algumas questões trazem no enunciado o nome da pessoa. Fulano de tal, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, diante de tal situação. Quando a questão traz isso, o que ela quer falar para você? Olha, eu estou cobrando o decreto 1171/94, porque eu disse na questão que o servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então eu estou te alertando, eu estou falando para você, para você usar como referência o decreto 1171/94. Só que logicamente existem outros elementos referenciais no exercício da função, mas este decreto é o decreto utilizado e as provas obviamente cobram isso. O que eu quero que você entenda agora? Eu quero falar para você de um jeito muito acessível, de um jeito muito fácil, para você, neste caso, não ficar decorando aí, não precisa ficar decorando o artigo, capítulo, seção, não precisa de nada disso não. Eu vou falar para você o que você tem diante de suas mãos, só que de uma forma mais o quê? De uma forma mais flexível, num linguajar mais direto, que é como as questões cobram. Eu quero que você entenda as disposições deste decreto.
Eu não quero que você fique aqui pontuando, decorando, não, eu quero que você entenda o que o decreto quer dizer, o que o decreto traz, porque é isso que resolverá o seu problema. Então, você presta atenção que eu tenho certeza que você não vai mais esquecer. O decreto 171/94 começa com as definições de como esse decreto deverá ser implantado, de como as comissões de ética deverão ser postas e colocadas, de como isso deverá ser instalado na administração pública direta e indireta. Aí o que vai acontecer é o seguinte, começa com as regras deontológicas, e o nome parece feio, né? Deontológico, você fala, meu pai, tem alguma coisa a ver com dentista? Nada a ver com dentista, não é odontológico, é deontológico, foneticamente está invertido. Então deontológico é o quê? Quando aparecer deontologia ou regras deontológicas, são aquelas regras que abordam o chamado senso do dever, o que você deve fazer, ou o que você não deve fazer. Então existe aqui o senso do dever. Veja, isso não é discutível. Isso não cabe a cada um. Ai, tchê, eu acho que isso depende de cada um. Acho errado e se continuar achando isso, não acerta a questão. Pode parar. Isso não depende de cada um, não. Se são regras deontológicas, elas servem para orientar o comportamento profissional no exercício da função pública. Dizem respeito ao senso do dever. Não cabe a você aceitar ou concordar, cabe a você fazer cumprir. Então existem alguns elementos que não podem fazer ou não podem ser dispensados no exercício da função. Então nós temos aqui algumas questões relacionadas aos princípios morais. Os princípios morais são aqueles que acompanham o servidor em todos os momentos e orientam o servidor no momento da tomada de decisão, no momento da escolha. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: você, como futuro servidor ou já atuante, todos os dias você vai se deparar com um dilema. O que é dilema? Dilema é um problema e você tem que resolver esse problema. E este dilema, ele precisa da sua resolução mediante uma escolha. Portanto, você deverá escolher diariamente as decisões às quais tomar. E essas decisões, muitas vezes, elas apresentam caminhos opostos. Você tem diante de si o dilema e a possibilidade de agir honestamente e agir desonestamente. E você tem que tomar muito cuidado com isso, para não acabar agindo de maneira aética. Então veja, dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais são regras deontológicas. Isso é o senso do dever, você deve ter isso. Você deve ser digno, você deve ter decoro, possuir decoro, esse respeito já implícito dentro do servidor, e a consciência dos princípios morais que norteiam o seu trabalho, que norteiam aí a sua função e o seu comportamento. Então, jamais você poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Ai, mas é que não existe. Esse mais é que, sabe o que é o mais é que? Mais é que é o que arrebenta com a vida das pessoas. Ah, mas você falou que não ia beber, mas é que os piá ofereceram bebida e eu bebi, mas é que na jogada. Ah, e você falou que ia chegar cedo, mas é que eu fiquei até mais tarde lá. Tá vendo? Mais é que de novo. Então para de usar o mais é que. Dentro do serviço público não existe mais é que. Você jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Mas não, jamais, em nenhuma situação. Portanto, você deverá ou terá que decidir não somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Isso você também terá que decidir, porque diante de você aparecerão os dilemas, e alguns dilemas trarão como consequência uma atitude honesta. O oposto seria uma atitude desonesta. Então, óbvio, você tem que sempre escolher e optar pelo legal, pelo justo, pelo conveniente, pelo oportuno e pelo honesto. E aí não tem erro, aí não tem falha. Por quê? Porque nós precisamos respeitar os princípios da administração pública dentro do exercício ético, ou melhor, do comportamento ético. Você precisa levar em consideração a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Você terá que fazer aquilo que a lei autoriza ou ordena, terá que agir de maneira equilibrada, que é a justiça, terá que agir de acordo com o contexto e o bom senso, que seria o conveniente, com aquilo que é indicado e necessário se fazer, que seria o oportuno, e com aquilo que seja moral. O honesto é moral. E aqui vem uma coisa bem interessante, porque no exercício da função pública você deve saber
que a moralidade do ato público, ela pode surgir a partir do equilíbrio entre finalidade e legalidade. É aqui que existe a moralidade. Então a moralidade deve estar presente. Olha que interessante, finalidade. A finalidade é o bem comum, a finalidade é o interesse público. Isso deve estar presente no ato público. E também a legalidade. Ou seja, aquilo que a lei autoriza ou ordena. Se o solicitado não for autorizado pela lei, se a lei não tiver autorizado ou ordenado, já não existe aqui o peso da legalidade. Se a finalidade não for o interesse comum, já não existe aqui também o peso, ou melhor, já não existe um referendo, a referência que tornará aquilo moral. Então a moralidade só existe se existir equilíbrio entre esses dois elementos. Não basta ser legal, tem que ser honesto. Tem que ser justo, tá? Tem que estar ligado a esse princípio aqui. Portanto, é muito fácil você avaliar. Quer ver um exemplo? Olha só que interessante. Você abrir o seu Facebook pessoal durante o horário de trabalho no computador do seu trabalho, que é um órgão público. Pergunto, a lei autoriza ou ordena isso como dever? Não, ela não proíbe, mas tá complicado. A finalidade é o bem comum? A finalidade é o interesse público? Seu Facebook particular aberto no horário de trabalho, a finalidade é o bem comum? Não. Então não existe moralidade aí. Só um exemplo para você entender essa questão. E continuando as regras deontológicas, você também tem que entender que o trabalho do servidor no exercício da sua função pública deve ser visto como seu patrimônio e tratado com cuidado, tratado com carinho pelo fato de que o seu trabalho acontece em benefício, o seu trabalho surge como necessidade daquilo que o cidadão tem. Então você tem que sempre considerá-lo em suas ações. Por isso o trabalho visto como patrimônio. A função pública, e aqui tem muita questão, viu Alfartana? Tem muita questão que pega este item aqui, ó. A função pública, ela é um exercício profissional, mas ela se integra na vida particular de cada servidor. Portanto, você não será avaliado apenas por aquilo que você faz no serviço, mas também faz fora dele. As suas ações, se elas não forem disciplinadas fora do serviço, isso pode acarretar num mau conceito para você. Então lembra disso aqui, ó, a função pública se integra na vida particular de cada servidor. Outra coisa interessante, salvo casos previstos em lei, previamente acordada, de assuntos que digam respeito ao sigilo, ao interesse da segurança nacional, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então olha só que interessante, você lembra que salvo casos previstos em lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. É assim que a questão traz. Sobre o decreto 1171/94, assinale a alternativa correta. E tem 4 alternativas incorretas e uma que diz: a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, salvo o caso previsto em lei. Corretíssimo, certinho, em cheio, letra de lei tranquilamente aí. Outra coisa interessante que as questões também pegam: o servidor jamais poderá omitir ou falsear a verdade. A verdade sempre em primeiro plano, mesmo quando a verdade contraria os interesses da administração. Mesmo quando a verdade contraria os interesses do governo, sempre ela deverá ser levada em consideração. Por isso, ele jamais poderá omitir ou falseá-la. Outra coisa também, ele deve viver constantemente lutando, trabalhando pelo esforço ou com o esforço pela disciplina. O que faz com que ele tenha que agir de maneira cortês, com boa vontade, com cuidado e também zelando pelo tempo. Ou seja, urbanidade, tratar bem, com bastante vontade, ser cuidadoso nas suas funções, cumprir a tempo as suas tarefas, são elementos indispensáveis aqui. Outra coisa interessante também, que você tem que cuidar com relação às regras deontológicas: deixar qualquer pessoa à espera de solução, fazendo com que longas filas se formem no seu setor, deixar que isso fuja do controle, é uma atitude aética, aqui também pode ser antiética, é uma atitude que vai contra aquilo que é esperado de você como servidor. É também um ato de desumanidade, por quê? Porque prejudica o indivíduo, prejudica aquele que espera por solução do seu problema, e além disso também é um
um dano moral. A gente acha às vezes que dano moral é só ofender o cara. Não, não é só isso não. Se você deixar a pessoa esperando, longas filas se formam, você não se interessa por resolver aquele problema, você pratica uma atitude aética, um ato de desumanidade e também um dano moral aos usuários do serviço público. Outra coisa, você tem como dever cumprir as ordens legais dos seus superiores. Você não tem nenhum compromisso em cumprir as ordens que não estejam respaldadas na lei, mas tem todo o dever de cumprir a tempo as ordens legais. E também, um dos pontos que aparece em questão, toda a ausência injustificada ao local de trabalho no setor público configura que constitui desmoralização do serviço público. Como assim desmoralização? Simplesmente você deixou para lá, não avisou, atrasou, não foi, resolveu não aparecer e não informou. Mostra que você não dá valor ao serviço público. Por isso que é um fator de desmoralização do serviço público. Mas agora eu quero ver se você entendeu isso que eu conversei com você. Para que eu consiga ter certeza que você entendeu, nós vamos resolver algumas questões aí. Eu peço que você acompanhe na tela a leitura da primeira questão. De acordo com as regras deontológicas que fundamentam a ética profissional do servidor público, assinale a alternativa correta. Letra A. Os atos, comportamentos e atitudes de um servidor público serão destinados para preservar sua imagem e a cultura social. Letra B. O servidor público não pode omitir a verdade ou falseá-la, ainda que contra os interesses da administração pública. Letra C. A moralidade da administração pública limita-se à distinção entre o bem e o mal, sendo sempre o fim maior o interesse profissional do servidor público. Letra D. Como cidadão e integrante da sociedade, a posição que ocupa o servidor justifica sua omissão contra o bem comum e contra a moralidade. Letra E. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios justificam a imprudência no desempenho da função pública, absolvendo uma conduta negligente. Bom, nitidamente a resposta letra B. O servidor público jamais poderá omitir ou falsear a verdade, mesmo quando a verdade seja contrária aos interesses da administração, aos interesses do governo ou aos interesses do próprio servidor. As outras alternativas, todas trouxeram alguma ideia que representava o interesse do servidor. E o servidor público tem que ter consideração e tem que ter em mente que as suas ações não devem favorecê-lo, privilegiá-lo, mas sim ao serviço público, porque é para prestar um serviço com finalidade de atender às necessidades do cidadão que ele está lá. Então, tranquilamente, letra B é a resposta certa. Acompanhe comigo na tela a leitura de mais uma questão. Considerando a ética no serviço público, assinale a opção correta. Letra A. O servidor público deve demonstrar cortesia em situações de atendimento ao público, com destaque para aquelas pessoas com quem já tenha familiaridade. Letra B. A dignidade é o principal valor que norteia a ética do servidor público. Letra C. Com relação à administração pública, a moralidade limita-se à distinção entre o bem e o mal. Letra D. Espera-se que o servidor público sempre atue com respeito à hierarquia. Letra E. A boa vontade deve estar sempre presente no comportamento do servidor público, em quaisquer situações e em qualquer tempo do seu cotidiano. Olha que interessante. A letra D é a resposta. Aí você pergunta, mas sempre atue respeitando a hierarquia, mas, obviamente, avaliando aquilo que lhe é ordenado. Diante de uma ordem que leve em consideração o princípio da legalidade, deve existir esse respeito à hierarquia. Aí você pensa, mas a dignidade não é a principal característica? Não, o elemento ético, o comportamento ético deve ser a principal característica na conduta. Então, letra D é a resposta correta. O respeito à hierarquia faz parte, sim, dos deveres e o respeito à hierarquia é uma expectativa em relação ao servidor público. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e espero que você tenha agregado muito conhecimento que será útil no dia da sua prova. Forte abraço, valeu, até a próxima.